clica no inscrever-se e ativa o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo novo do canal. É rapidinho, é de graça, o apoio de vocês faz toda a diferença, viu? E me conta, de onde você está assistindo hoje? Deixa aí nos comentários a sua cidade ou seu país. Valeu demais! Agora, bora pra história. Era pouco depois das 21 horas, quando Rafael Mendes parou ao lado do seu sedã preto de luxo, estacionado discretamente na calçada da Avenida Paulista. As luzes da cidade refletiam no capô brilhante, mas Rafael não era do tipo que chamava atenção. Jaqueta escura simples, sem marca, sem relógio aparecendo, postura relaxada, quase invisível. Lá dentro do prédio atrás dele, as portas de vidro se abriram. Beatriz Oliveira saiu, saltos batendo forte no chão. Ela parecia exausta, ombros tensos, celular grudado na mão, como se tivesse acabado de desligar uma ligação que não queria atender. Nem olhou para cima, nem diminuiu o passo. Foi direto pro Rafael. Finalmente falou, voz cortante. Tô atrasada. Me leva para casa. Rafael não corrigiu, não explicou que aquele era o carro dele, não contou que era dono da empresa, cujo nome brilhava no topo do arranha-céu atrás. Não falou que o patrimônio dele era na casa das centenas de milhões. Simplesmente esticou a mão, abriu a porta traseira e deu espaço. Beatriz parou meio segundo, só para registrar o gesto. Depois entrou no banco de trás sem dizer mais nada. Tirou os saltos, encostou a cabeça na janela, já rolando as mensagens. Já em outro mundo, Rafael fechou a porta com cuidado. Só então deu a volta. Entrou no banco do motorista e sentou. Ao sair da calçada, a cidade passou em borrões de luz branca e vermelha. Trânsito pesado. Mas Rafael dirigia suave, paciente, como se o tempo não pesasse nele como pesa nos outros. Pelo retrovisor, via o reflexo dela. Olhos fechados agora, lábios apertados. Não de raiva, mas de cansaço puro. Não era arrogância. Era uma mulher carregando peso demais a tempo demais. Pega a Marginal Tietê, ela disse de repente, sem abrir os olhos. Não quero ficar no trânsito. Rafael assentiu, mesmo ela não vendo. Sim, senhora, respondeu calmo. A palavra soou estranha na boca dele, não por ofensa, mas pelo jeito fácil que o mundo coloca as pessoas em caixinhas. Motorista, passageiro, poder, serviço. Beatriz abriu os olhos e olhou pro retrovisor. Você é quieto, hein? A maioria dos motoristas fala demais. Rafael manteve os olhos na estrada. Eu escuto, disse simplesmente. Ela observou ele um instante. Depois desviou o olhar. Lá fora, o Skilini foi sumindo. Ruas mais escuras, bairros mais calmos, onde o barulho da cidade amolece. E o peso do dia finalmente encontra espaço para descansar. As mãos de Rafael firmes no volante. Ele tinha decidido no instante em que ela o confundiu com motorista. Hoje à noite, não ia falar nada. O carro seguia firme pela marginal. O ronco dos pneus no asfalto preenchendo o silêncio. Luzes de postes passavam devagar, sombras rápidas no painel. Rafael mantinha o foco à frente. Mãos calmas, postura igual. No banco de trás, Beatriz se mexeu um pouco e soltou um suspiro baixo. Dia longo, disse mais para si mesma do que para ele. Rafael não respondeu na hora. Sabia que o silêncio muitas vezes convidava mais verdade do que qualquer pergunta. Depois de um tempo, ela continuou. Reunião atrás de reunião a tarde inteira. Pessoal falando em círculo. Todo mundo quer alguma coisa. E ninguém escuta. Balançou a cabeça de leve. Juro que se ouvir sinergia mais uma vez, eu surto de vez. Rafael olhou rápido pro retrovisor. Olhos dela abertos agora, fixos no borrão da cidade pela janela. Sim, senhora, disse de novo, tranquilo. Ela franziu a testa. Não precisa me chamar assim. Ele assentiu. Entendido. Mais um pedaço de silêncio. Mais pesado dessa vez. Não desconfortável. Só cheio. Beatriz encostou a cabeça no banco e fechou os olhos de novo. Você dirige bem, disse, suave. Não igual o último. Obrigado. Respondeu Rafael. Ela hesitou, depois acrescentou. A maioria dos motoristas que eu pego acelera como se quisesse se livrar de mim. Rafael deixou uma pausa pequena. Algumas pessoas confundem velocidade com eficiência. Isso fez ela abrir os olhos. Olhou de verdade dessa vez pelo retrovisor.
Voz calma, pensada. Não o tom entediado que ela esperava. Nem ensaiado. Disse baixinho. Isso é verdade mesmo. O carro saiu da marginal e entrou em ruas mais quietas. Árvores nas calçadas. Casas antigas. Bairro onde a cidade parece distante. Quase gentil. Beatriz ajeitou o casaco e olhou pro celular. A tela acendeu com uma ligação perdida. Suspirou e virou o telefone para baixo no banco. Não vou retornar, disse. Não hoje. Rafael não perguntou quem era. Alguns quarteirões depois, um posto de gasolina apareceu. Placa piscando. Preços vermelhos na escuridão. Pode parar ali? Perguntou ela. Esqueci o carregador no escritório. E meu celular vai morrer. Rafael diminuiu e entrou no posto sem questionar. Estacionou perto da entrada e desceu primeiro. Beatriz observou pela janela. Enquanto ele entrava, andava com uma tranquilidade que não batia com o papel que ela tinha colocado nele. Sem pressa, sem curvatura. Só confiança quieta. 1 minuto depois, voltou com um carregador e uma garrafa d'água. Toma, disse entregando. Ela abriu a bolsa e franziu a testa. Não tenho dinheiro, disse. Acho que é empresa. Parou. Deixa pra lá. Rafael balançou a cabeça. Tá resolvido. Ela olhou pra cima, surpresa. Você não precisava. Eu sei, disse ele. Algo naquela resposta ficou no ar. Ao voltar pra estrada, Beatriz abriu a garrafa e tomou um gole pequeno. Os ombros relaxaram um pouquinho. Gosta desse trabalho? Perguntou de repente. Rafael pensou na pergunta. Depende do dia. Ela deu um sorriso fraco. É a resposta mais honesta que ouvi na semana. O resto do caminho rolou mais quieto. Não distante. Só pensativo. Quando chegaram na rua dela, Rafael parou em frente a um sobrado moderno. Luzes quentes nas janelas. Pode ser aqui, disse ela, já pegando a maçaneta. Depois parou. Ei! Rafael olhou para trás. Obrigada, disse ela. Não de forma seca. Não por costume. Mas de coração. De nada, respondeu ele. Ela desceu e virou mais uma vez antes de fechar a porta. Olha só, acrescentou. Você não é o que eu esperava. Rafael encontrou o olhar dela. Expressão neutra. Nem você, disse. A porta fechou suave. Rafael esperou até ela entrar em segurança. Antes de sair, enquanto o carro sumia na rua, Beatriz ficou um instante na calçada, olhando a via vazia. Sem saber que o motorista quieto que ela ignorou a noite toda, tinha começado a testar a coisa mais importante de todas. Na manhã seguinte, o dia de Rafael Mendes já tinha começado bem antes da cidade acordar de vez. Ele estava no escritório no 42º andar, mãos leves no vidro, olhando o skyline de São Paulo. Lá de cima, as ruas pareciam organizadas, previsíveis, bem diferentes do jeito que as pessoas agem, quando acham que ninguém importante está olhando. Atrás dele, a assistente esperava. A primeira reunião é às 9 horas, disse ela. Depois a call com o conselho às 11 horas. E à noite o jantar de gala beneficente. Rafael assentiu. Cancela a call do conselho. Ela parou. Senhor, quero ver uma coisa primeiro, disse ele. Remarca. Quando ela saiu, Rafael pegou o celular, abriu uma conversa que estava parada há anos. Digitou uma linha só. Ainda tá dirigindo? A resposta veio quase na hora. Sempre. O que precisa? Rafael deu um sorriso discreto. Naquela noite, Beatriz saiu do sobrado com um vestido preto justo e expressão fechada. O dia tinha sido punk. E-mails, ligações, problemas que pareciam só dela. O mesmo sedã preto esperava na calçada. Ela hesitou meio segundo. Depois foi. Você de novo. Disse sem maldade. Torci para ser você. Rafael abriu a porta como na noite anterior. Sim, senhora. Ela revirou os olhos de leve enquanto entrava. Já falei para não me chamar assim. Ele assentiu. Entendido. Enquanto o carro saía, ela olhou pro retrovisor. Cansou de levar gente como eu por aí? Rafael não respondeu na hora. Gente como eu. Ela deu de ombros. Ocupada, exigente, provavelmente chata pra caramba. Ele pensou nas palavras. Todo mundo carrega algum peso. Uns só escondem melhor. Isso a deixou quieta. Rodaram alguns minutos em silêncio, antes dela falar de novo. Minha assistente pediu demissão hoje. Sem aviso, só mandou e-mail e sumiu. Isso é ruim, disse Rafael.
Ela disse que eu era impossível de trabalhar junto. Pode acreditar? Rafael manteve os olhos na estrada. Ela explicou o porquê? Beatriz franziu a testa. Disse que eu nunca escutava. As palavras ficaram no ar. Rafael não falou nada. O carro diminuiu perto do centro de eventos. Trânsito engrossando. Lá fora, gente de roupa social indo para a entrada. Risadas e música escapando pelas portas abertas. Rafael parou na calçada. Fico aqui esperando, disse. Beatriz pegou a maçaneta. Depois parou. Não vem entrar nem um pouquinho? Rafael balançou a cabeça. Não é meu lugar. Ela observou ele um instante. Depois assentiu e desceu. A noite passou mais rápido do que ela esperava. Conversa se misturando. Elogios vazios. Em algum momento entre discursos e aplausos, Beatriz se pegou pensando no homem quieto no carro. Quando voltou, os saltos na mão, o sorriso sumido. Pra casa, disse baixinho. No meio do caminho, um carro quebrado no acostamento. Piscas ligados. Uma mulher ao lado. Celular na orelha. Pânico no rosto. Beatriz suspirou. Não para. Vamos atrasar. Rafael diminuiu mesmo assim. Aquela mulher pode precisar de ajuda. Tive um dia longo. Respondeu ela. Ela pode chamar o reboque. Rafael encostou. Desceu antes que ela pudesse falar mais. Beatriz observou pela janela. Enquanto ele conversava com a mulher, depois ajudava a empurrar o carro para fora da via. Quando voltou, Beatriz não falou na hora. Achei que você estava com pressa. Disse ele calmo. Ela desviou o olhar. Estava. O resto do caminho foi quieto. Mas algo tinha mudado. Quando Rafael deixou ela em casa naquela noite, Beatriz não correu para dentro. Você não precisava parar, disse. Rafael encontrou os olhos dela. Algumas coisas importam mais do que chegar no horário. Ela sentiu devagar, como se guardasse a frase na memória. Enquanto Rafael se afastava, já sabia a resposta para a pergunta que fazia a si mesmo. Mas ainda tinha um teste pela frente. Os dias seguintes entraram num ritmo inesperado. Rafael aparecia toda noite no mesmo horário. O sedã preto na calçada como se fizesse parte da rotina. Beatriz notava mais do que esperava. Não pelo luxo, mas pela consistência. Na quarta noite, ela saiu mais cedo. Você é pontual, disse ao entrar no banco de trás. A maioria não é. Rafael fechou a porta e sentou no volante. Hábitos importam, respondeu. Ela olhou pro retrovisor, depois desviou. Você fala igual meu pai. Rafael não respondeu. Rodaram por uma parte da cidade que Beatriz quase não via mais. Lojinhas antigas. Restaurantes pequenos com cardápio colado na janela. Ela franziu a testa. Esse não é o caminho de sempre. Tá tendo obra na frente. Explicou Rafael. Esse é mais rápido. Ela hesitou. Depois assentiu. Tá bom. Pararam num sinal perto de um mercadinho de esquina. Um homem do lado de fora segurava uma placa de papelão. Casaco fino. Mãos vermelhas de frio. Beatriz se mexeu no banco. Tranca as portas, disse automaticamente. Rafael não se mexeu. Ele não tá vindo pra cá, disse calmo. Eu sei, respondeu ela. Mesmo assim, Rafael olhou pro homem, depois pra estrada. Não trancou. O sinal abriu e seguiram. Minutos depois, Beatriz falou de novo, voz mais baixa. Eu já fazia trabalho voluntário, disse, antes de tudo ficar corrido. Rafael assentiu uma vez. O que mudou? Sucesso. Respondeu ela. Ou o que o pessoal chama de sucesso. Chegaram num cafezinho perto do rio. Beatriz se inclinou para frente de repente. Para aqui, disse. Preciso de um café. Rafael encostou. Dentro do café era quente e luz baixa. Beatriz pediu rápido. Depois percebeu que Rafael tinha entrado atrás. Você não precisa esperar aqui dentro. Não tô com pressa. Respondeu ele. Ela observou ele. Depois suspirou. Tá bom, pede alguma coisa se quiser. Ele pediu um café simples. E pagou antes que ela pudesse impedir. Já falei que não precisa. Eu sei. Disse ele de novo. Sentaram numa mesinha perto da janela. Pela primeira vez estavam no mesmo nível. Sem volante, sem retrovisor. Só duas pessoas. Você nunca fala de você. Disse Beatriz, mexendo o café. Nem um pouquinho. Não tem muito o que falar. Respondeu Rafael. Duvido, disse ela. Quem escuta bem como você? Geralmente tem algo que não conta. Rafael encontrou os olhos dela. E quem fala tanto quanto você? Geralmente tá fugindo de alguma coisa.
Ela congelou. Depois riu baixinho. Isso foi certeiro demais. Lá fora, o homem da placa passou pela janela. Beatriz observou. Depois abriu a bolsa. Pegou uma nota e se levantou. Volto já, disse. Rafael viu ela sair e entregar o dinheiro pro homem. Trocaram algumas palavras. Ela sorriu. Não um sorriso de evento, mas um sorriso de verdade. Quando voltou, sentou quieta. Você não precisava fazer isso, disse Rafael gentilmente. Eu sei, respondeu ela, mas ficaria errado não fazer. Terminaram o café em silêncio. De volta no carro, Beatriz encostou a cabeça no banco. Sabe, disse, se você quiser um emprego melhor, eu posso dar uma força. Você tá desperdiçando talento atrás de um volante. Rafael manteve os olhos na estrada. Agradeço, mas o quê? Eu gosto de ver as pessoas como elas são de verdade. Ela deu um sorriso fraco. Isso é esquisito de gostar. Quando chegaram na casa dela, Beatriz não abriu a porta na hora. Obrigada, disse, por hoje, por escutar. De nada, respondeu Rafael. Enquanto ela entrava, Rafael ficou no carro, a decisão ficando mais pesada a cada teste que ela passava. Ela estava mudando, e logo ia precisar saber o porquê. Na noite seguinte veio chuva. Não forte, não dramática. Só o suficiente para escurecer o asfalto e transformar as luzes da cidade em reflexos longos. Rafael chegou no horário, como sempre. Beatriz já esperava embaixo do toldo. Abriu a porta sozinha dessa vez. Trânsito tá um caos, disse ao entrar. Todo mundo esquece como dirigir quando chove. Rafael deu um sorriso discreto, mas não falou nada. Mal tinham andado 2 quarteirões. Quando o celular dela tocou, Beatriz olhou a tela e suspirou. É meu irmão, disse. Tenho que atender. Atendeu. Voz ficando tensa na hora. Não, já te falei. Não posso resolver isso pra você. Não de novo. Parou escutando. Depois balançou a cabeça. Isso não é justo. E você sabe. Rafael focou na estrada, mas não perdeu o jeito que a mão dela apertou o celular. Quando a ligação acabou, Beatriz olhou pela janela. Família cansa a gente, disse baixinho. Sim, respondeu Rafael. Eles sabem exatamente onde apertar. Chegaram num restaurante no centro, onde Beatriz ia encontrar um cliente para jantar tarde. Rafael parou na calçada, mas antes que ela descesse, o manobrista se aproximou. Não pode parar aqui, disse seco, olhando além de Rafael. Motoristas têm que circular. Beatriz franziu a testa. Ele tá comigo. O manobrista olhou Rafael sem graça. Senhora, só tô fazendo o meu trabalho. Ele também, disse Beatriz, voz mais firme agora. Espera a sua vez. O manobrista hesitou, depois recuou sem falar mais. Rafael abriu a porta para ela. Ela parou. Obrigada, disse Clara. Eu espero, respondeu ele. O jantar durou mais do que o esperado. Quando Beatriz voltou, expressão fechada de raiva. Tentaram me pressionar, disse assim que sentou. Me encurralar para aceitar termos que só beneficiam eles. E você? Perguntou Rafael. Não, saí de lá. Suspirou devagar. Foi bom. Assustador, mas bom. Enquanto rodavam, a chuva aumentou. Trânsito quase parado perto de obra. Buzinas. Nervos à flor da pele. Um carro cortou na frente de repente. Rafael freou forte. O outro motorista abriu a janela e gritou um palavrão. Beatriz ficou tensa. Não reage, disse rápido. Pessoa é imprevisível. Rafael assentiu. Esperou os outros carros saírem. Antes de seguir, você lidou bem com isso, acrescentou ela. A maioria dos motoristas teria xingado de volta. Barulho raramente resolve nada, respondeu Rafael. Pararam num sinal perto de um ponto de ônibus. Uma mulher segurava uma criança perto do corpo, as duas encharcadas e tremendo. O abrigo estava lotado. Beatriz observou em silêncio. Tem guarda-chuva? Perguntou de repente. Rafael pegou um no porta-malas e entregou. Sem dizer nada, Beatriz desceu do carro e atravessou a rua. Rafael viu ela oferecer o guarda-chuva para a mulher, depois colocar o próprio casaco nos ombros da criança. Quando voltou, estava molhada e ofegante. Obrigada, a mulher tinha dito. Deus te abençoe. Beatriz sentou de novo, quieta. Você não precisava fazer isso, disse Rafael gentilmente. Eu sei, respondeu ela. Mas lembrei do que você falou sobre o que importa. O resto do caminho rolou sem conversa.
Quando chegaram na casa dela, Beatriz não desceu na hora. Sabe, disse, quando te vi pela primeira vez, achei que você era só alguém pago para obedecer. Rafael encontrou os olhos dela no retrovisor. E agora? Perguntou. Agora, disse ela devagar. Acho que você pode ser a pessoa mais pé no chão que eu conheço. Abriu a porta. Depois parou. Espero que você me leve de novo amanhã, acrescentou. Vou, disse Rafael. Enquanto ela entrava, Rafael ficou no carro quieto, a chuva batendo firme no para-brisa. Os testes não eram mais sobre educação, eram sobre valores, e logo não ia ter mais onde esconder a verdade. A revelação não veio com alarde, veio quieta, como a verdade costuma vir. Na tarde seguinte, Rafael recebeu uma ligação que esperava. Escutou sem interromper, expressão calma. Sim, disse finalmente. Hoje à noite tá bom. Chegou na casa de Beatriz logo depois do pôr do sol. Ela saiu com um casaco azul escuro, cabelo preso certinho. Ficou surpresa ao ver ele. Você tá adiantado. Disse. Quis chegar cedo, respondeu Rafael. Rodaram em silêncio alguns minutos. Antes dela falar. Hoje é importante. Disse. Tem investidores de fora da cidade. Pessoal que decide tudo com um olhar. Rafael assentiu. Então vou garantir que você chegue calma. Ela deu um sorriso fraco. Você sempre garante. O evento era no centro, num dos prédios mais altos da cidade. Manobristas na entrada. Convidados sob luzes brilhantes. Risadas escapando pra noite. Rafael parou na calçada. Eu espero. Disse. Beatriz hesitou. Sabe, você podia entrar só pra tomar um drink. Rafael encontrou os olhos dela no retrovisor. Isso complicaria as coisas. Ela riu baixinho. Tudo complica as coisas. Desceu e foi para a entrada. Rafael ficou no volante. Lá dentro, a noite seguiu o esperado. Apertos de mão, elogios. Conversas que pareciam profundas mas diziam pouco. Beatriz circulava com facilidade treinada, mas olhava para as janelas mais de uma vez. Uma hora depois, um silêncio percorreu o salão. Pessoal virou. Um homem perto do palco ergueu a taça. Antes de continuar, disse, sorrindo largo, quero reconhecer alguém especial. Um parceiro, um visionário. O homem que tornou esse projeto todo possível. Beatriz sentiu o estômago apertar. Nosso homenageado desta noite. Continuou o homem. O senhor Rafael Mendes. Aplausos encheram o salão. Beatriz congelou. Viu Rafael Mendes subir no palco por uma entrada lateral. Não o homem do volante. Não o motorista quieto que abria portas e esperava paciente. Mas o mesmo homem, mesma postura, mesmos olhos calmos. Ele aceitou os aplausos com um aceno educado. Depois falou breve sobre responsabilidade. Sobre pessoas. Sobre escutar antes de liderar. Beatriz não ouviu o resto. A mente dela repassava cada momento. Cada palavra. Cada silêncio. O carro, o café, o guarda-chuva. O jeito que ele nunca corrigiu. Os aplausos diminuíram quando Rafael desceu. Beatriz ficou parada. Encontrou ele minutos depois num corredor quieto, longe do barulho. Então, disse, voz travada. É você. Rafael virou para ela. Sou. Você deixou eu acreditar que era meu motorista. Disse ela. Deixou eu mandar em você. Eu deixei você me mostrar quem você é. Respondeu ele gentilmente. Os olhos dela fascaram. Isso não é justo. Não. Disse ele. Mas foi honesto. Ela deu um passo mais perto. Por que não falou nada? Porque as pessoas tratam motoristas do jeito que realmente sentem, respondeu Rafael. E eu precisava saber se ainda tinha bondade. Quando você achava que não importava. Silêncio esticou entre eles. Beatriz engoliu em seco. E o veredicto? Rafael olhou para ela um longo momento. Você mudou. Disse. Isso importa. Os ombros dela caíram um pouco. Me sinto uma idiota. Crescimento muitas vezes parece assim. Respondeu ele. Ela balançou a cabeça devagar. Você virou meu mundo de cabeça para baixo. Rafael sustentou o olhar. Só porque você quis olhar. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam firmes, indiferentes ao acerto de contas quieto que acontecia dentro. A verdade tinha saído. E agora Beatriz precisava decidir o que fazer com ela. Os dias depois do jantar pareceram mais pesados que a noite em si. Beatriz não ligou na manhã seguinte. Rafael não mandou mensagem. Pela primeira vez desde que se conheceram, havia distância. Não física, emocional.
daquelas que forçam reflexão, quer você queira ou não. Beatriz sentou sozinha na cozinha, xícara de café esfriando nas mãos, celular virado para cima na mesa, mudo. Repassava tudo de novo e de novo. O jeito que falou com ele, as suposições que nunca questionou, a dignidade quieta com que ele aceitou. Ela tinha construído a vida em cima de controle, competência. Nunca ser pega de surpresa. E mesmo assim, nunca se sentiu tão pequena quanto naquele corredor, percebendo que o homem em quem mais confiou tinha visto ela no pior e no melhor. Naquela tarde, a assistente bateu de leve na porta do escritório. O Sr. Mendes está aqui, disse com cuidado. Perguntou se você pode atender. A respiração de Beatriz travou. Manda entrar, disse depois de um instante. Rafael entrou sozinho. Sem entourage, sem título anunciado. Só a mesma presença calma que ela tinha aprendido a reconhecer. Ficaram frente a frente em silêncio. Não vim me explicar, disse Rafael finalmente. Vim te dar espaço e uma escolha. Beatriz cruzou os braços, mais para se firmar do que para se defender. Uma escolha. Sim, disse ele. Podemos fingir que nada aconteceu. Você pode voltar a me ver como sou em público. Ou podemos ser honestos sobre o que mudou. Ela desviou o olhar. Você me humilhou. Eu te desafiei. Respondeu Rafael. Tá diferente. A mandíbula dela apertou. Você decidiu que eu precisava de uma lição. Não, disse ele firme. Eu decidi que precisava da verdade. Beatriz riu baixinho, sem humor. E qual era a verdade? Rafael não respondeu na hora. A verdade, disse devagar, é que quando você achou que eu não tinha poder, você foi afiada, dispensou, mas não cruel. E quando percebeu que eu importava, não me bajulou. Você se confrontou. Ela encontrou os olhos dele de novo. Você não tem direito de me julgar. Eu sei, disse Rafael. Por isso a escolha é sua. Ela foi até a janela e olhou a cidade. As mesmas ruas por onde tinha passado sem ver. As mesmas pessoas que ignorou sem notar. Eu odiei como você me fez sentir, disse baixinho. Mas odeio mais ainda que você estava certo. Rafael ficou parado. Passei anos exigindo respeito? Continuou ela. E nunca parei para perguntar se eu estava dando. Virou para ele. Sabe o quanto isso assusta? Sei, disse Rafael. Mudança sempre assusta. Silêncio caiu de novo. Mas dessa vez diferente. Mais suave, menos defensivo. E agora? Perguntou Beatriz. Rafael deu um passo para trás. Agora eu saio de cena. A menos que você peça para ficar. O coração dela bateu forte. Não de medo, de clareza. Não quero que você suma, disse, mas também não quero tratamento especial. Quero saber quem eu sou quando não tem nada a ganhar. Rafael assentiu devagar. Então começamos por aí. Ela expirou, a tensão saindo dos ombros pela primeira vez em dias. Eu estava errada, disse. Sobre você, sobre mim. Rafael encontrou o olhar dela. Respeito claro nos olhos. Isso, disse ele, é a coisa mais difícil que alguém pode dizer, lá fora. A cidade seguia como sempre, mas dentro daquele escritório quieto, algo frágil e real começou a se formar. A mudança não aconteceu de uma vez. Começou quieta, com decisões pequenas que pareciam nada, mas não eram. Rafael parou de chegar no sedã preto. Em vez disso, encontrou Beatriz a pé, na frente de um centro comunitário simples na periferia do centro. O prédio era velho, tinta descascando, placa um pouco torta. É aqui que passo minhas quintas, disse Rafael. Beatriz olhou em volta. Fazendo o quê? Escutando, respondeu ele. Lá dentro, voluntários andavam entre mesas dobráveis cheias de comida doada. Pessoal na fila, paciente. Uns sorriam, outros não. A vida pesava ali, mas era honesta. Rafael cumprimentava todo mundo igual, olho no olho, com respeito. Beatriz ficou perto, sem saber o lugar dela. Uma mulher se aproximou com prancheta. Veio ajudar? Beatriz hesitou. Não sei o quanto vou ser útil. A mulher sorriu gentil. A maioria sente isso no começo. Beatriz arregaçou as mangas. Na primeira hora falou pouco. Empacotou caixas. Entregou sacolas. Escutou histórias que não dava para consertar com dinheiro ou influência. Ninguém sabia quem ela era. Ninguém a tratava diferente. No começo, incomodou. Depois, firmou. Um rapaz jovem agradeceu a comida e disse: Você escuta como se importasse de verdade. As palavras ficaram com ela. Mais tarde, saindo juntos,
Beatriz quebrou o silêncio. Você nunca me ofereceu nada, disse. Rafael olhou para ela. Eu te ofereci a verdade. Ela assentiu devagar. Foi mais difícil. As semanas seguintes testaram a firmeza dela. No trabalho, recusou um acordo que beneficiaria a empresa, mas prejudicaria centenas de funcionários. O conselho ficou furioso. Você tá deixando emoção atrapalhar o julgamento. Um deles disparou. Beatriz segurou firme. Tô deixando valores guiar. A votação passou sem o apoio dela. Ela saiu da sala tremendo, mas orgulhosa. Naquela noite ligou pro Rafael. Acho que acabei de fazer inimigos. Disse. Provavelmente fez. Respondeu ele calmo. Isso geralmente quer dizer que você fez algo certo. Mais uma semana passou. Beatriz começou a ir pro centro comunitário sozinha. Sem foto, sem anúncio. Escutava mais do que falava. Uma tarde, Rafael a encontrou sentada com uma senhora idosa, segurando a mão dela enquanto falava sobre perder a casa. Rafael não interrompeu. Mais tarde, saindo, Beatriz disse: Eu acreditava que liderança era ser intocável. E agora? Perguntou Rafael. Agora acho que é ser responsável. Respondeu ela. O teste final veio sem aviso. Uma matéria de jornalista questionou as decisões recentes dela. Liderança fraca, julgamento emocional, padrões caindo. O celular não parava de tocar. Ela podia responder, se defender em público. Em vez disso, apareceu no centro comunitário na manhã seguinte. Rafael estava lá, surpreso ao vê-la. Estão me destruindo na internet. Disse baixinho. E mesmo assim, disse ele. Você tá aqui. Ela sentiu. Precisava me lembrar de quem tô escolhendo ser. Rafael observou ela um longo momento. Você passou. Disse. Ela franziu a testa. Passou no quê? No teste que você nem sabia que estava fazendo. Respondeu ele. Aquele em que bondade custa alguma coisa. Beatriz soltou o ar que nem sabia que segurava. Não tô fazendo isso por aprovação. Disse. Nem sua nem de ninguém. Rafael sorriu. É exatamente por isso que importa. Enquanto ficavam juntos, vendo a cidade acordar além das portas do centro, a distância entre quem Beatriz era e quem estava virando, finalmente se fechou. Ela não tinha sido recompensada. Tinha sido transformada. E pela primeira vez em muito tempo. Isso bastava. O ar da manhã era fresco e limpo. Daquele que faz a cidade parecer honesta. Beatriz ficou na frente do centro comunitário, vendo os voluntários chegarem um a um. Sem câmera, sem anúncio. Só gente aparecendo porque quis. Rafael se juntou a ela um instante depois. Mãos nos bolsos do casaco. Você tá mais leve. Disse. Tô me sentindo mais leve. Respondeu ela. Como se finalmente estivesse pisando com minhas próprias pernas. Entraram juntos. O centro estava movimentado, vivo com propósito quieto. Beatriz agora cumprimentava as pessoas pelo nome. Conhecia as histórias. Não porque dominava, mas porque escutava. Depois da última caixa embalada e portas fechadas, Rafael esperou enquanto Beatriz terminava uma conversa na entrada. Quando ela voltou, ele entregou um envelope pequeno. O que é isso? Perguntou ela. Uma escolha, disse ele. Dentro tinha um cartão simples e um documento dobrado. Sem logotipo, sem timbre. Beatriz leu devagar. Você quer que eu ajude a liderar isso aqui? Não como doadora, não como figura decorativa, mas como parceira. Sim, respondeu Rafael. De igual para igual. Ela respirou fundo. E se eu disser não? A gente se despede com respeito. Disse ele. Nada é devido. Beatriz pensou na primeira noite. Quando viu parado ao lado do carro, silencioso, invisível, dobrou o papel com cuidado. Passei a vida sendo servida. Disse. Acho que tá na hora de servir algo que importa. Rafael assentiu uma vez. Naquela noite não teve motorista, não teve banco de trás. Caminharam pela cidade juntos, lado a lado. Pararam num restaurante pequeno perto do rio, daqueles onde ninguém reconhece nenhum dos dois. No jantar, Beatriz riu mais do que em anos. Sabe? Disse sorrindo. Eu nunca pedi desculpas pelo jeito que te tratei naquela primeira noite. Rafael encontrou o olhar dela. Você me mostrou quem virou. Isso importou mais. Ela esticou a mão por cima da mesa e pegou a dele. Fico feliz que você não falou nada. Disse baixinho. Se tivesse me corrigido, eu nunca teria aprendido a escutar. Rafael apertou a mão dela de leve. E se você não tivesse mudado, eu teria ido embora. Lá fora. As luzes da cidade refletiam na água, firmes e calmas.
Semanas depois, Beatriz ficou na frente de um grupo pequeno no centro comunitário. Sem púlpito, sem discurso pronto. Não tô aqui para salvar ninguém, disse com honestidade. Tô aqui para aprender, para escutar e para construir algo junto. Rafael observava do fundo da sala, orgulho claro nos olhos. Depois, saindo, Beatriz parou ao lado de um sedã preto familiar, estacionado discretamente na calçada. Sorriu. Sabe, disse, por um tempo achei que esse carro te definia. Rafael balançou a cabeça. Nunca definiu. Ela abriu a porta do motorista e jogou as chaves para ele. Sua vez, disse, confio em você. Rafael riu baixinho enquanto pegava. Enquanto dirigiam juntos, a cidade se movia ao redor deles, inalterada. Mas tudo mais tinha mudado. Ela o confundiu com o motorista. Ele não disse nada. E naquele silêncio, os dois encontraram exatamente o que faltava.